Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu vou resolver aqui uma questão relativamente ao tema das concentrações, mais concretamente em termos de concentrações de íons, isto dentro da disciplina de Físico-Química A, na área da Química. Vou resolver então aqui estes dois exercícios, foram enviados por um aluno meu, que tinha dúvidas quanto à resolução, como é que fazemos quando temos concentrações ou nos pedirem para achar o número de mols de íons, qual é a estratégia então para resolver este exercício. Eu tenho aqui dois exercícios, o primeiro que é um pouco mais direto e depois aqui o segundo exercício que eu vou resolver, que é um bocadinho mais complexo. Então vou começar aqui pelo primeiro. Diz-nos o seguinte: a concentração de uma solução aquosa de cloreto de magnésio é a 2 mols por decímetro cúbico. Indica aqui na questão 1.1.1 a quantidade de íons cloreto. Reparem que a quantidade, quando vos pedirem quantidade em química, quantidade são sempre mols, é sempre o número de mols, quantidade química são as mols dessa substância. Então pedem-vos aqui o número de mols de íons cloreto existente então num decímetro cúbico de solução. Ok, como é que nós fazemos então isto quando nos pedem a quantidade de íons? A primeira coisa que vocês têm que fazer neste tipo de exercício é pegarem ali no composto iónico, que é MgCl2, e desmembrarem este composto iónico para o tipo de íons e a quantidade numérica de íons que existem dentro de uma só molécula. Ok, vamos por partes. Quando vocês têm aqui o composto iónico, lê-se cloreto, lê-se primeiro o negativo e depois o positivo, ou seja, cloreto de magnésio, mas em termos de escrita, primeiro escreve-se o íon positivo e só depois o íon negativo. Agora, como é que eu sei se estamos perante um íon do tipo 2+, ou 2-, ou 3+, ou 3-, ou só menos, não é? Ou só mais? Como é que nós sabemos isso? Fácil, é fácil. Desde que saibam a estratégia. Então ali o Mg não tem nenhum número ali, então vou colocar 1. Vou colocar assim ali o 1. E para sabermos se os íons são 2+, ou 2-, ou por aí, nós vamos fazer aquilo que eu chamo de regra dos abraços, mas invertida. Ou seja, este 1 vai passar então ali para cima, como se fosse um expoente. Obviamente não é expoente, é carga. Mas é como se fosse a expoente ali do Cl, né? Então tem 1 e se este é o negativo, então ok, vai ficar 1 menos. O menos obviamente que é a mesma coisa que escreverem só menos. E este 2 ali do cloro, ele vai passar, né, para a carga ali do magnésio, vai passar ali para a carga, e como este é o íon positivo, então há de ficar 2+. Então em termos de íons, eu vou ter o íon magnésio, que é o íon Mg2+, e vou ter o íon cloro, que há de ser cloro menos. Agora reparem, e nesta molécula, né? Nesta molécula, quantos íons é que eu tenho de cada tipo? Bem, se tenho Mg1, então ok, por cada molécula eu vou ter um íon magnésio. E se tenho Cl2, né? Quer dizer que por cada molécula eu tenho dois Cl menos, né? Está ali Cl2, quer dizer que eu tenho Cl, né? Tenho Cl e depois ainda tenho outro Cl, daí Cl2. Se tivesse Cl3, então eu já tinha 3, se tivesse Cl4, por aí. E se tivesse Mg2, então eu já tinha 2 íons magnésio por cada molécula. Então, ok, desmembrando isto, eu vou ter um íon, porque ali está 1, né? Ali está 1, então vou ter um íon do tipo magnésio. Se tem Cl2, vou ter 2 íons do tipo Cl-, isto considerando apenas uma molécula. Considerando apenas uma. Agora reparem, imaginem que agora tinham duas moléculas. Se tivessem duas moléculas do cloreto de magnésio, né? Quantos íons é que tinham magnésio e quantos íons é que tinham cloreto? Bem, se numa molécula eu tenho um íon magnésio, em duas teria duas. E se numa molécula eu tenho 2 íons cloreto, em duas moléculas eu teria o dobro, já teria 4. E se tivesse 10 moléculas, então obviamente que eu teria 10 íons magnésio e 10 vezes 2, ou seja, 20 íons cloreto. Então nós começamos aqui a criar uma ideia, que é por cada molécula nós vamos ter um íon magnésio e 2 cloro. E esta ideia transporta-se para o número de mols. Ou seja, se eu agora quisesse criar aqui uma ideia
relativamente às moles, e eu sei aqui que por cada molécula eu tenho um íon magnésio, então eu percebo que o número de moles do íon magnésio tem de ser igual, né, ao número de moles de cloreto de magnésio. Isto porque, desmembrando a molécula, né, eu sei que o número de moléculas há de ser igual ao número de íons magnésio, porque por cada molécula eu só tenho um íon magnésio. Então, se tivesse 50 moléculas, eu teria 50 íons magnésio. Então, se eu tivesse uma mol de moléculas de cloreto de magnésio, eu teria uma mol de íons magnésio. Já no cloro a situação vai ser diferente, porque olhando para a proporção, eu sei que por cada molécula de cloreto de magnésio eu já tenho 2 íons cloro. Então, como é que nós conseguíamos criar uma relação relativamente ao número de moles? Batíamos na mesma proporção. Olhando para esta proporção, eu sei que o número de íons cloro vai ser sempre o dobro da quantidade de moléculas que eu tenho de cloreto de magnésio. Porque por cada molécula, né, eu tenho 2 íons cloro. Então, eu posso dizer que o número de íons cloro tem de ser igual, não ao número de moles de cloreto de magnésio, mas sim ao dobro do número de moles de cloreto de magnésio. Ou seja, para vocês determinarem o número de moles de íons, é fácil. Isto vai ser sempre igual ao número de moles da molécula vezes a quantidade de íons desse tipo que nós temos aqui numa molécula. E é assim que se faz, então, o número de moles de íons. Eu vou colocar só aqui um exemplo, né, com outro caso para sistematizarmos esta ideia. Então, a título de exemplo, vou criar o seguinte, mas eu não vou aqui dizer uma substância não sei das quantas, eu vou generalizar. Então, eu vou ter aqui assim X4 e vou ter Y3. Então queria saber e tal o número de moles de íons X+, ou X3+, ou o número de íons, o número de cationes, né? Se fosse o número de cationes, teriam que ser o número de íons positivos. Então eu batia outra vez na mesma ideia. Eu chego aqui e vou fazer o desmembramento. No desmembramento eu vou ter que escrever o tipo de íon e a quantidade de íons por cada molécula. Então voltávamos aqui a bater para saber o tipo de íons, se é 2+, 3+, 4+, 5+, whatever. Eu teria que então aqui fazer a tal regrinha, né, da inversão. Este é o íon positivo, é o cation. Este é o anião, que é o íon negativo, e então eu pegava ali assim naquele 4, e zumba ali para cima, né? Como este é o íon negativo, eu já sei que os íons do tipo Y serão 4-. E para saber o tipo de cationes, eu pego ali naquele 3, né? E faço a tal inversão e ele vai lá para cima. Então eu já sei que em termos de cation teria que ser X3+. Agora, vamos à atomicidade, né? Vamos às proporções. Se eu pegar aqui numa molécula de X4Y3, né? Por cada molécula de X4Y3, quantos íons é que eu tenho do tipo X3+? É só olhar para aquele número, né? Só olhar para aquele número. Eu numa molécula tenho 4 X, né? Então, ok, eu aqui colocaria 4. E por cada molécula, quantos íons do tipo Y4- vamos ter? É só olhar para aquele número, não é? Olhando aqui para a molécula, eu tenho 3Y, então ok, teria ali 3. Agora, quantas moles, não é? Quantas moles de íons do tipo 4- vamos ter comparativamente com o número de moles de X4Y3? É batermos no mesmo filme, não é? Então o número de moles de Y4-, olhando aqui para a proporção por cada molécula, nós temos 3. Então, ok, o número de moles de íons do tipo Y4- é igual a 3 vezes o número de moléculas do tipo X4Y3. E quantas moles de íons do tipo X3+ teríamos? A mesma ideia, o número de moles do tipo de íons X3+ vai ser igual a 4, né? Porque por cada molécula de X4Y3 há 4 íons do tipo X3+, então é 4 vezes o número de moles de
X4Y3. E é assim que vocês determinam então o número de moles de íons. Eu vou agora apagar aqui este exemplo, para poder resolver a questão 1.1 e 1.2 aqui por baixo desta ideia que foi criada ao início. Então vou apenas aqui apagar e tal, está apagado. Naquela questão 1.1 nós queremos saber o número de moles de íons cloreto existentes naquele volume de solução e nós já sabemos por este desmembramento, que é aquilo que vocês têm que fazer inicialmente, que o número de moles de íons cloreto é 2 vezes o número de moles de cloreto de magnésio. Então, ok, para determinarmos o número de moles de íons cloreto, nós teremos que saber, né, em primeiro lugar, o número de moles de cloreto de magnésio e depois duplicar esse valor. Então, ok, vamos então resolver a questão. Queremos então o número de moles de íons cloreto, já sabemos que temos de determinar o número de moles de cloreto de magnésio. Olhando ali para os dados, nós sabemos que a concentração de MgCl2 é igual a 2 moles por decímetro cúbico e queremos saber o número de moles de íons cloreto no volume de 1 decímetro cúbico de solução. Sabemos então que o volume de solução é 1 decímetro cúbico. Bem, como é que nós podemos achar então o número de moles de cloreto de magnésio? Vamos bater na fórmula, né, das concentrações. Nós sabemos que a concentração de MgCl2 ela é igual ao número de moles, né, de cloreto de magnésio, e é daqui que vem e tal aquilo que a gente quer descobrir, a dividir pelo volume de solução. Se vocês resolverem matematicamente esta igualdade em função do número de moles de cloreto de magnésio, nós podemos concluir que o número de moles de cloreto de magnésio é igual à concentração vezes o volume. Reparem que o volume está a dividir aqui pelo número de moles, né? Ao passar para outro membro, passaria então a multiplicar, vai ser então igual à concentração vezes o respectivo volume, visto que a concentração é igual a 2 moles por decímetro cúbico, ou melhor 2,0, né? E o volume é igual a 1,0, então 1,0, fazendo as contas, 2 vezes 1 está a dar então 2,0 moles de Mg, ou seja, de cloreto de magnésio. E reparem que aqui, achando então o número de moles de cloreto de magnésio, já estamos em condições de responder à questão, porque era pedido então o número de moles de íons cloreto e nós sabemos que nesta proporção o número de moles de íons cloreto é o dobro, né, do número de moles de cloreto de magnésio. Então, ok, o número de moles de íons cloreto é igual a 2 vezes o número de moles de cloreto de magnésio, isto agora são contas, está a dar então 2 vezes o número de moles, seria 2,0, o que daria então 4,0 moles de Cl-, e assim teríamos a questão resolvida. Passemos agora à segunda questão. 1.1.2. Na segunda questão pedem-nos o número de íons magnésio existentes no mesmo volume de solução. Ou seja, para o mesmo volume de solução, é o mesmo volume da questão 1.1.1. Então o número de moles de cloreto de magnésio há de ser o mesmo, não é? Se o volume for o mesmo, que é 1 decímetro cúbico de solução, o número de moles para aquele decímetro cúbico de cloreto de magnésio são 2 moles. Agora, como é que nós podemos obter o número de íons magnésio? Bem, é aplicar aquela forma do númerozinho de unidades estruturais, né? Vai ser o número de moles vezes a constante de Avogadro. Então é isso que eu vou escrever. O número de moles de íons magnésio, Mg2+, há de ser então igual ao número de moles desse íon, né, de Mg2+, vezes então a constante de Avogadro. E reparem como nós no início, desmembrando ali o composto iónico, nós concluímos que o número de moles de íons magnésio é exatamente igual ao número de moles de moléculas de cloreto de magnésio, e o número de moléculas de cloreto de magnésio para 1 decímetro cúbico são 2, né? Então ok, é só substituir. Ou seja, isto vai ser então igual
número de moles do íon magnésio é igual ao número de moles do cloreto de magnésio, que são 2, então vamos ter 2,0 vezes a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isto fazendo então as contas vai dar 1,2 vezes 10 elevado a 24 íonzinhos do tipo Mg2+, ou seja, íons de magnésio. Imaginem que vos pediam o número de íons cloreto. A forma era a mesma, nós teríamos aqui o número de íons cloreto, seria igual ao número de moles de íons cloreto vezes a constante de Avogadro. Mas o número de moles de íons cloreto, né, já seria o dobro deste valor, então o que mudava seria 2 vezes, né, o tal 2,0. E agora imaginem que havia uma terceira questão, vos perguntava o número total de íons. Bem, o número total de íons, né, se fosse o total, já seria o número de íons do tipo de magnésio, né, mais o número de íons cloro. Então vocês teriam que fazer 2 cálculos, né, o número de íons do tipo cloreto, ou seja, o número de íons cloreto, o número de íons magnésio e somarem os dois. Ou então, aqui neste desmembramento, vocês concluírem, né, reparem-se, numa molécula de cloreto de magnésio, vocês têm um íon do tipo Mg2+, e 2 íons do tipo Cl-, ou seja, um íon magnésio e 2 íons cloro, então no total, nós podemos criar aqui no total, por cada molécula de cloreto de magnésio, nós tínhamos 13 íons. 3 íons no total, não é? Por cada molécula de cloreto de magnésio nós temos 3 íons. Tínhamos um do tipo magnésio e dois íons cloreto. Então reparem, o número de moles total de íons seria o triplo, né, do número de moles de cloreto de magnésio, porque por cada molécula nós teríamos 13 íons. Ou então faziam isto de forma separada. Terminavam o número de moles de íons de magnésio, o número de moles de íons de cloreto e depois somavam. E acreditem que daria 3 vezes, não é? Porque aqui teriam uma, aqui teriam 2, somando daria exatamente 3. Ou seja, o número de moles, para este caso, o número de moles de íons, neste caso seria 3 vezes o número de moles de MgCl2. Porquê? Porque por cada molécula de cloreto de magnésio nós tínhamos um total de 3 íons. Então o número de moles de íons no total seria sempre o triplo do número de moles de cloreto de magnésio. Bem, a questão 1 está então resolvida. Passamos agora à questão do grupo 3. Diz-nos o seguinte: num outro ensaio, isto devia vir de alguma ideia anterior, preparou-se 200 ml de uma solução de sulfato de sódio. Então, ok, eu vou colocando aqui os dados. Nós vamos ter o volume de solução, que são 200 mililitros. 200 mililitros equivalem a 200 centímetros cúbicos, que se tivermos fazer uma redução para decímetros cúbicos, isto vai dar 0,200 decímetros cúbicos. Ok? Temos então aqui o volume da solução. E sabemos que a massa volúmica da solução é 1,05 gramas por centímetro cúbico. Então vou aqui colocar o rosinho, que é a massa volúmica, né? O símbolo da massa volúmica da solução, são 1,05 gramas por centímetro cúbico, ou então vezes centímetro elevado a menos 3, a ideia é a mesma. Desprezando o volume de sólido na adição de volume de sólido mais solvente, ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós vamos desprezar o volume de soluto, e com esta ideia, isto não está aqui a ser dito, é para nós tirarmos a conclusão que o volume de solvente, e sendo que o solvente é a água, o volume da água há de ser aproximadamente igual ao volume da solução, e esta ideia há de ser importante. Se pedirem para desprezarem o volume do soluto, na adição do soluto com o solvente, isto quer dizer que o volume de solução é aproximadamente igual ao volume de solvente, que é a nossa água, porque aqui está a ser dito para desprezar o volume de soluto.
Então, se desprezamos o volume dissoluto, o volume solvente há de ser aproximadamente igual ao volume da solução. Há de ser tão aproximado, né? Se a gente despreza, ele há de ser igual. Se o volume da solução for 10 ml, então nós podemos tirar a conclusão que o volume solvente também serão os tais 10 ml. E sabemos ainda que a densidade da água para esta questão é igual a 1,0 gramas por decímetro cúbico. Então sabemos aqui que a densidade da água há de ser igual a 1,00 gramas por centímetro cúbico. E com esta ideia toda, eles querem que nós determinemos a concentração molar em íons sódio nesta solução. Ou seja, a questão aqui é para determinar a concentração de íons sódio, sendo que o íon sódio é o íon Na+. Esta é então a questão do exercício. Bem, como veem, aqui é um exercício com bastantes dados, é um exercício já bastante mais complexo que o anterior. E é fundamental que nesses exercícios vocês saibam organizar. E como é que se podem organizar, né? Essa é a questão. Como é que vocês se organizam num exercício destes? Bem, a minha estratégia para estes exercícios é a seguinte. Eu amarro o exercício pela questão, né? Estão-me a perguntar isto, então eu vou tentar perceber, perante estes dados, né? ou antes até sequer de olhar para os dados, como é que eu posso obter a concentração de íons sódio. Então vou pegar na fórmula, né? Pegar na forma, não tem outro caminho, né? A concentração de Na+, ela é igual ao número de moles de Na+, sobre o volume, então, da solução. Ok, o volume da solução é-me dado ali no enunciado e, cuidado, em termos de concentração, o volume tem que ser em decímetros cúbicos. Cuidado, temos de unidade do sistema internacional, o volume tem aqui que ser em decímetros cúbicos e obviamente que o número de moles tem que ser em moles. Óbvio, né? O número de moles teria que ser em moles. Já o volume da solução tem que ser então em decímetros cúbicos. Eu tenho ali o valor do volume de solução. Ou seja, aqui o volume de solução ele já me é dado. Então aqui a chave do exercício, né, há de ser, de alguma maneira, a gente determine o número de moles de íons Na+. Então voltamos a bater em algo parecido com o que tínhamos no exercício anterior, onde nós queremos o número de moles de íons. Como é que nós determinamos o número de moles de íons? Vamos ter que fazer o tal desmembramento da substância iónica, para percebermos a tal proporção entre o número de íons Na+, e o número de moles, né, de íons Na+, e o número de moles da substância. Então, ok, vou pegar na substância e vou fazer esse desmembramento. Tenho aqui Na2SO4, e vou fazer então o tal desmembramento. Cuidado que aqui o íon é um bocadinho mais composto, ou seja, temos aqui o íon sulfato, que é isto tudo, né? O íon sulfato é isto tudo, cuidado. Então eu vou colocar ali o tal 1 para fazer a regrinha dos abraços, invertida, né? Então, para saber o tipo de íons, em termos de carga, voltamos a bater no mesmo filme. Este é o positivo, este é o negativo, mas a carga vai ser 2 mais, 2 menos. Como é que fazemos isso? Outra vez a mesma ideia. Vão agarrar aqui neste coeficiente, né? Nesta atomicidade do Na, e vão passar lá para cima. Como isto é o íon negativo, então e aquilo é 2, vai ficar 2 menos. Então vou ter aqui SO4, 2 menos em termos de carga. Já o sódio, que é o catião, o íon positivo, né? Eu vou pegar neste 1, e vou passar assim ali para cima, e então eu sei que o sódio é um catião monopositivo, porque a carga é 1+. Então, ok, vou colocar aqui Na+. Agora vamos à atomicidade dos íons dentro da substância iónica. Reparem que se têm Na2, né? Quer dizer que por cada molécula nós vamos ter 2 NAs, então vamos ter ali 2 íons Na+, e reparem que relativamente ao íon sulfato, se ali é 1, quer dizer que por cada molécula eu vou ter 1 íon sulfato. Em termos de proporção, então nós aqui podemos concluir que o número de íons Na+,
é igual ao dobro, ou seja, 2 vezes, o número de íons da substância iónica. Então, o número de íons de Na2SO4-. Então, ok, para eu terminar aqui o número de moles de... Aqui não é o número de íons, mas sim o número de moles. Cuidado. O número de moles de íons de sódio há de ser o dobro, né? O número de moles de íons Na2SO4. Então, eu, para resolver esta questão, eu vou ter que determinar aqui o número de moles. Às vezes posso me enganar e dizer aqui o número de íons por causa do N, isso é de estar a falar muito no vídeo. Este N é número de moles, Se às vezes no vídeo disser que este N é número de íons, vocês não liguem a isso. É um erro da minha parte, tem a ver com estar a falar muito e às vezes acontecem estas coisas. Este Nzinho, obviamente, que é o número de moles. Estaria também certo relativamente ao número de íons ser o dobro, mas não é o que representa este N pequeno. Então agora a próxima fase do exercício vai ser, de alguma maneira, conseguir determinar, né, o número de moles de Na2SO4. E como é que nós podemos determinar o número de moles? O número de moles pode ser determinado, como fizemos no exercício anterior, tendo então a concentração e o volume. Só que nós, neste caso, não temos a concentração. De sulfato de sódio. Se não temos a concentração, não podemos determinar o número de moles como concentração vezes volume. Vamos ter que procurar uma alternativa. É isso. E a alternativa que têm para determinar o número de moles pode ser fazendo o quociente entre a massa de Na2SO4 e a respectiva massa molar. Então esta é uma forma de eu determinar o número de moles, e sabendo depois o número de moles de sulfato de sódio relativamente ao número de moles de íons de sódio, basta então duplicar o resultado relativamente ao número de moles de sulfato de sódio. Bem, olhando aqui para esta forma, né? A massa molar é fácil de eu encontrar. Massa molar, basta ir à tabela periódica, né? Na2SO4, e colocarem então 2 vezes a massa atómica relativa do sódio, mais 1 vez a massa atómica relativa do enxofre, mais 4 vezes a do oxigênio, né? E depois somarem isto tudo. Eu vou agora fazer aqui o somatório, e isto vai dar 142,04 então gramas por mol. Mas eu tenho aqui um problema. Ok, está calculado. E quanto é que é a massa, né, de sulfato de sódio da amostra? Vamos ter que calcular. É aqui que vão entrar, né, então estes 3 dados, para nós determinarmos aqui a massa da amostra de Na2SO4. Bem, nós sabemos que temos um volume de solução e o volume de solvente é aproximadamente o mesmo, de 200 ml. Então eu vou pegar ali naquela forma da massa volúmica e vou pegar assim aqui num segundo ponto, né? Nós sabemos então que a massa volúmica da solução, né? Nós sabemos pela fórmula, está de ser igual então à massa da solução sobre o volume da solução. Reparem que temos a massa volúmica, que é igual a 1,05, temos também o volume da solução, que são 200. Aqui vão ter que entrar com os 200 e não com o 0,2, porque reparem nas unidades da massa volúmica, está gramas por centímetro cúbico, então aqui o volume vamos ter que usar em centímetros cúbicos. Nós aqui, fazendo este enquadramento, nós conseguimos determinar a massa da solução, sendo que a massa da solução vai ser igual à massa volúmica vezes o volume. A massa volúmica é 1,05, o volume da solução são 200 centímetros cúbicos, fazendo esta contita, e está a dar então 210 gramas de solução. Mas cuidado, a massa de sulfato de sódio não é a massa da solução. A massa da solução é igual à massa do soluto, e essa sim é a massa de Na2SO4, mais a massa do solvente. Isso é que é a massa de solução, é a massa de soluto mais a massa de solvente, onde a massa de solvente há de ser a massa de água. Então reparem, nós andamos à procura da massa de sulfato de sódio. Nós sabemos que a massa da solução são 210 gramas, queremos saber a massa de sulfato de sódio.
precisamos de encontrar o valor da massa de água. E como é que nós podemos encontrar a massa de água? Pegando ali na massa volúmica da água e sabendo que o volume da água é aproximadamente igual ao volume da solução. Então é isso que eu vou fazer. Vou passar aqui para este diapositivo. Vou dizer então que a massa volúmica de água há de ser então pela forma a massa de água sobre o volume de água. Vou aqui indicar que o volume de água, sendo o volume solvente, é-nos dito aqui que é aproximadamente igual ao volume da solução. Logo há de ser então aproximadamente igual a 200 centímetros cúbicos. Né? Então daqui vou resolver esta forma em função da massa d'água, dizendo que a massa d'água há de ser então massa volúmica vezes volume. Massa volúmica é 100, o volume são 200,00, né? É o dado que está ali. Em termos de algarismos significativos tem que ficar com o menor, com C3, e isto está a dar então 200 gramas de água. 200 gramas de água. Voltando ali à massa de Na2SO4, que é o que a gente precisa. Nós deste passo anterior, nós sabíamos que a massa de solução é igual à massa de sulfato de sódio mais a massa de água. Eu daqui posso concluir então que a massa de sulfato de sódio, passando a massa de água para o outro lado, é a massa de solução menos a massa de água. Então vou escrever isto, a massa de Na2, e vocês têm que escrever nas resoluções, ok? Não é chegar aqui e encaixarem lá os números, né, sem darem as indicações. Em primeiro lugar, ao fazer dessa maneira, perdem-se completamente, porque passam a olhar só para números, né? Isto também é uma forma de baterem nas organizações. Se tiverem isto aqui, vocês mesmo que se percam aqui no meio, como está tudo escrito em termos de massa de solução, volume, Na2 água e tal, vocês facilmente reencontram o caminho. Se andarem aqui a pôr só números, facilmente se perdem, ok? Isto são também técnicas de organização que eu estou a passar no vídeo. A massa de Na2SO4 há de ser então igual à massa da solução menos, né, a massa de água. Massa da solução foi calculada há bocadinho, né? Era 210, a massa de água é 200, então está a dar 10 gramas de Na2SO4. Bem, agora como temos as gramas de Na2SO4, agora é andar tudo para trás. Tendo ali a massa de Na2SO4, vamos bater aqui na forma de número de moles e sabemos o número de moles. Então é isso que eu vou escrever aqui a seguir. Número de moles de Na2SO4 há de ser então igual à massa, que está ali calculada, que são 10, a dividir pela massa molar, que também foi ali semi-calculada, que é igual a 142,04, 142,04. Isto fazendo as contas, há de então dar um valor igual a 0,07 moles, 0,07 moles de Na2SO4. Tendo agora aqui as moles de Na2SO4, nós sabemos, devido à proporção que criamos aqui, né, que o número de moles de íons é o dobro do número de moles de sulfato de sódio. Então, ok, nós podemos dizer que o número de moles de íons de sódio é 2 vezes o número de moles de sulfato de sódio, há de ser então igual a 2 vezes 0,07, o que há de ser então igual a 0,14 moles de íons Na+. E se temos agora o número de moles de íons Na+, vamos agora responder à questão calculando a concentração. E sendo assim, a concentração de Na2+, há de ser o número de moles de íons de sódio, que são 0,14, a dividir pelo volume da solução, que tem de ser em decímetros cúbicos, então 0,200, e isto fazendo as continhas há de dar igual a 0,7 moles por decímetro cúbico, e essa seria a concentração de Na+. Apenas um último pormenor para fechar o vídeo. Também poderíamos resolver isto dizendo que a concentração de Na+ seria o dobro da concentração de Na2SO4. Ou seja, esta proporção que é criada aqui serve em termos de número de moles e também serve em termos de
concentração. Porque reparem, a concentração é o número de mols sobre volume da solução. E então, se apenas as mols se alteram, né, se multiplicavam isto por 2, então obviamente que a concentração também ficaria o dobro. Ou então metade, ou o triplo, depende da proporção que tiverem assim aqui. Também podem fazer isto com concentrações, não há problema nenhum. Nunca podem fazer, mas nunca podem fazer esta proporção para massas. Isto é que não. A massa de Na+, não vai ser o dobro. Nem fazia sentido, não é? Porque a massa de Na2SO4 é muito maior do que a massa do íon Na+. Em termos de massa, isto nunca se verifica. Nunca fazem a proporção com massas. Podem fazer com mols, tudo bem, ou então também podiam fazer com concentrações. A gente podia achar a concentração de sulfato de sódio e depois, como por cada molécula de sulfato de sódio havia 2 íons de sódio, então a concentração de sódio é o dobro da concentração de sulfato de sódio. Isso seria possível, nunca será possível em termos de massa. Ok? Fico então por aqui, é sempre um prazer ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.